Boa noite, meu povo. Vamos embora. Boa noite, meu povo. Seguinte, essa apresentaçãozinha é mais para ter um roteirinho, para eu não me perder, basicamente, porque às vezes acaba que eu falo um pouco demais e acabo saindo muito do assunto às vezes, e então eu uso esse tipo de ferramenta para isso. Mas vai falar um pouco sobre coleta de dados para Threat Intelligence, né? O que é Threat Intelligence? Assim como no meio militar, a gente tem a inteligência, que é basicamente você coletar dados, coletar informações para ter um vislumbre do comportamento do seu adversário. É o que tem aqui no. Sim, essa aqui é a nossa agenda. Voltando, né? Essa aqui é a nossa agenda. Aí vai abordar esses tópicos, mas não necessariamente só esses, né? E aí, a, o Threat Intelligence ele tem três tipos, basicamente, que é o operacional, que é basicamente log, e artefato de CIEM, esse tipo de coisa, coisa mais operacional, mais ali do pessoal do dia a dia. O nível tático, que já sobe para um CIEM, já sobe para um EDR, você já tem algumas coisas já de base de inteligência e o nível estratégico que você já trabalha mais com as bases abertas de inteligência de ameaça, você já tem algumas soluções que traz insight de inteligência artificial, de machine learning. Igual estava comentando aqui antes de iniciar que a gente utiliza bastante inteligência artificial e machine learning. Pessoal, quem quiser me interromper, quem quiser fazer algum comentário, pode fazer à vontade. Isso aqui não é para ser bem uma palestra, né? É para ser mais uma conversa. Basicamente, o, é importante porque a gente consegue diminuir bastante o tempo de resposta a incidente. Nosso terceiro tópico eu não escrevi, que legal. É, a gente consegue diminuir bastante o tempo de resposta a incidente, porque a gente já tem um, um vislumbre do comportamento do adversário, a gente tem mais ou menos como ele age, as ferramentas que ele utiliza, os hosts que ele controla, os domínios que ele utiliza, a gente tem todo esse vislumbre anterior, né? A gente tem os TTPs e a gente, com isso, a gente consegue diminuir bastante o tempo de resposta em incidente, porque quando um incidente vem a ocorrer, a gente já tem algumas contramedidas para isso, né? E com isso a gente acaba também diminuindo o custo, né? Porque assim, vocês já viram o Eric comentar algumas vezes, tudo para resposta, tudo tem custo, né? Para resposta incidente, é o custo do ativo parado, é o custo da empresa sem estar exercendo aquela atividade, é o custo para colocar de volta aquele ativo, é o custo para você pagar de repente uma consultoria em recuperação de desastre para trazer de volta aquele ativo, então tudo tem custo. Isso aqui quanto mais você trabalhar nisso aqui, melhor. Até porque muitas empresas não enxergam segurança da informação como investimento, e sim como custo. Então, quanto
mais você diminuir esse custo, melhor. Agora vamos ao assunto principal, tipos de dados. A gente tem basicamente dois tipos de dados que a gente pode trabalhar com, com qualquer coisa, na verdade, não só com Threat Intelligence, mas qualquer coisa que você for mexer com dados, você vai ter basicamente esses dois tipos de dados, que são os dados estruturados, que eles seguem uma estrutura pré-determinada, uma estrutura fixa, como a gente tem em plataforma de compartilhamento de ameaça, a gente tem log e tal, e dados não estruturados, que a gente tem em redes sociais, em fóruns, a gente tem em basicamente qualquer lugar da internet que você consiga crawlear, né, que você consiga obter esses dados de forma manual, automatizada, você tem dados não estruturados, porque justamente como o próprio nome sugere, eles não têm uma estrutura pré-definida, eles não têm um tamanho fixo, eles não têm uma estrutura muito pré-definida. Os dados estruturados, eles são um pouco melhores de trabalhar, porque o computador gosta de estrutura, basicamente. Se você tem uma base, sua base de dados de ameaças é só de dado estruturado, você consegue fazer muito mais coisa muito mais rápido. Agora, se você já começa a trabalhar com dados não estruturados, você consegue ter alguns outros insights, por exemplo, trabalhando em rede social, trabalhando em fórum, que você não teria só com esses dados estruturados, né, que seriam plataformas de compartilhamento de ameaça, log, cientes, etc, etc, etc. Mas aí você tem um overhead, né, que é você ter que normalizar esses dados, você tem que ter todo um pré-processamento desses dados para você obter inteligência deles, né? Uso, basicamente, eu já citei os principais usos, né? Levantamento de risco, auxiliar na modelagem de ameaça, ajuda bastante a você entender a sua superfície de ataque, pode ajudar a refinar controles técnicos, pode, enfim, aqui as referências. Essa apresentação é bem curtinha, como eu disse, foi só para servir um pouco de roteiro, e agora eu vou falar sem roteiro com vocês. Essas referências que eu coloquei, a maioria delas são artigos científicos. Eu acabei priorizando artigos científicos porque geralmente eles trazem a informação um pouco mais mastigada e alguns deles trazem já algumas perspectivas de uso, né? Vocês já tinham ouvido falar de Threat Intelligence? Alguém está com dúvida, porque eu falei um pouco rápido, né? Alguém? Parece que o povo tá dormindo. Parece. Pois fala tu, Cleiton. E tu também é das antigas, né? Aquele webinar que a gente fez para o GDD até hoje com o Frederico. Tem a gravação dele, Cara, muito massa. antigo. Muito massa.
Antigo mesmo. Frederico Pranto, né? Muito bom. Cara, e assim, Threat Intelligence, a gente não usa só em segurança da informação. A gente usa para várias coisas. A gente pode usar, inclusive, como, como é que eu posso dizer? Eu estou tentando achar a palavra para não falar besteira. Inclusive, para atribuir culpabilidade ao adversário, né? Para a gente tentar chegar nele e atribuir essa culpabilidade para ele e, enfim, a gente pode tentar utilizar para isso. Deixa eu ver aqui o chat, se alguém falou. Opa, deixa eu Boa perguntar noite. uma coisa. Falei. Referente a essa questão do threat intelligence, você falou da questão da estruturação de dados e tudo mais. Como é que os times de hoje estão utilizando o ferramental para isso? Como é que está Sim. o estado disso atualmente, assim? Hoje, basicamente, existem diversas ferramentas para Threat Intelligence. Hoje a gente tem o Microsoft Sentinel, o IBM QRadar, a gente tem algumas ferramentas da Elastic para isso, para meio que automatizar o Threat Intelligence, né? Aqui eu optei por não mostrar a ferramenta inicialmente, porque eu queria falar mais dessa coisa um pouco mais conceitual. Como é que eu coleto dados? Sei lá, vai num OTX da vida e pesquisa na API deles. Isso aí o OTX é uma plataforma de compartilhamento de ameaças. Isso é como você faria assim, manual ou semi-manual, né? Semi-automático. Mas existem diversas ferramentas, cada uma com suas vantagens e desvantagens, né? A grande maioria delas hoje já tenta trazer alguma coisa de IA, alguma coisa de enriquecer esses dados para você, porque assim, vou dar um exemplo. Eu estava mexendo, eu tenho uma biblioteca que eu estou tentando desenvolver para Python, que auxilia nesse processo de coleta de dados de ameaças que estão atuando no Brasil. Hoje a gente está usando o OTX e o IBM X-Force, que são duas plataformas de compartilhamento de ameaças. Eu fiz uma pesquisei uma palavra-chave e me retornou 4 reportes. Desses 4 reportes, deu mais ou menos 10 milhões de indicadores. Imagina você, numa madrugada de domingo, lendo 10 milhões de indicadores para tentar entender sua superfície de ataque. E nesse ponto eu tenho uma dúvida. Quais métodos e indicadores que podem ser utilizados aí para avaliar a confiabilidade dos dados que você coleta? Eu acho que isso é muito relevante. Isso é extremamente relevante, Mariana. Você sempre com perguntas bastante relevantes, né? Um dos métodos mais utilizados é comparar os indicadores que eu tenho nas bases públicas com os IOCs que eu tenho, certo? E eu também posso verificar não, ver a credibilidade dessa fonte. Quem reportou isso foi, sei lá, Trend Micro, é um pouco mais confiável do que o Zezinho. Mas, no geral, você
tenta fazer assim, comparar a relevância para o seu ambiente, acho que seria o primeiro ponto, né? Porque eu tenho 10 milhões de indicadores. Desses 10 milhões, 7 milhões falam sobre a Apache e eu tô usando o IIS lá da Microsoft. Então, 7 milhões já não são relevantes para mim. Eu estou utilizando nesse IIS um WordPress. Eu tenho, sei lá, 2 milhões de campanhas de ataques que estão mirando Joomla. E aí eu vou filtrando cada vez mais para tentar chegar numa acurácia, né? Espero que eu tenha te respondido de maneira satisfatória, Respondeu Mariana. sim, respondeu sim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Boa noite, Matheus. Opa, Matheus, deixa eu uma dúvida. Como nesse caso de você estar com os dados, irmão, como que eu faria a escolha do modelo estatístico? Porque existem N modelos, né? Desde redes neurais isso. até árvores, regressão linear. Nossa, é um leque enorme de modelos. Assim, como assim, o modelo estatístico usar para me fazer essa filtragem desses dados, né? Caraca, velho, é uma excelente pergunta. Assim, para ser sincero, até eu tô apanhando bastante para isso também. Porque assim, eu não sou uma pessoa de dados, apesar de ter uma pessoa de dados em casa que me auxilia bastante nesse tipo de coisa. Mas basicamente alguns modelos são melhores para algumas coisas do que outros, né? E aí depende do que você, eu quero fazer, pegar fazer como é que fala, meu Deus, não é regressão linear, não. Com base no padrão pregresso, eu quero tentar predizer alguma coisa que vai acontecer, com base nos históricos, certo? Tá, E tipo aí, uma série temporais, né? isso. Certo. Pronto, análise preditiva, lembrei agora. Eu Análise. quero fazer análise preditiva, que é uma das coisas que a galera faz muito para Threat Intelligence. Provavelmente essa pessoa vai usar uma série temporal, vai usar uma regressão linear, vai usar esse tipo de coisa. Então, assim, a resposta para a sua pergunta vai ser muito ali no depende do que eu quero fazer. Eu quero simplesmente filtrar ali por um conjunto, uma rede strings lá das coisas que tem no meu ambiente para filtrar só os indicadores que são relevantes para o meu ambiente. Beleza, isso aí você não precisa de nenhum modelo estatístico, você consegue fazer só um regex lá e bate lá com o CRA e deu certo. Mas aí vai depender muito do que você quer fazer, qual a análise que você quer fazer. Não, legal, não entendi. É que é um leque enorme, né, de modelos supervisionados, não supervisionados. Exato. Nossa. E cada um tem uma biblioteca no Python ou no R, né? Se você for usar Python, é uma loucura, né? Nossa, e as bibliotecas do Python é uma delícia, né? Assim, muda a versão, muda de nome, aí você não importa mais daquele jeito, aí às vezes de uma versão para outra já muda uma sintaxe, enfim, é uma delícia. Tem Não, legal, necessidade disso aí. legal.
Obrigado, Matheus. O Arilson, eu espero estar falando corretamente, perguntou se as ferramentas de Threat Intelligence têm necessidade de ser utilizadas obrigatoriamente em VM. Cara, vai depender bastante da ferramenta. Algumas só auto-hospedadas, que seria o caso de você ter um servidor na tua infra com aquela ferramenta rodando, né? Algumas rodam na cloud deles, como é o exemplo, se não me engano, o QRadar roda tanto on-premise quanto na cloud deles, se eu não estiver enganado. O Sentinel, ele é dessa forma, ele roda tanto on-premise quanto lá na cloud da Azure. Então, isso aí depende. Vai depender bastante da ferramenta que você está utilizando e as restrições que você tem no seu ambiente. Porque, dependendo do ambiente, eu estou digamos assim, eu estou num banco. No banco, meu contrato tem uma série de restrições. Então, provavelmente, a maior parte das ferramentas que a gente vai ter nesse ambiente vai ser on-premise. Então, a gente vai realmente precisar de uma VM para isso. Porém, se você tiver numa empresa que não tem contratos tão restritivos, você pode ter tudo na nuvem lá e você pagar só o SaaS. Em um ambiente onde eu tenho coleta distribuída, né? Por exemplo, eu tenho várias ferramentas ali que vão enviar logs em formatos e em tempos e granularidade distinta. Como que eu posso garantir essa coerência semântica e temporal desses dados, né? Porque isso é importante para a gente reconstruir ali com precisão a linha de um tempo de um ataque, por exemplo. Como que eu Claro, faço isso? eu acho que o primeiro ponto, assim, é você centralizar tudo em um lugar onde você possa ter esses dados mais fácil para analisar, né? E aí você tenta, por exemplo, fazer para coerência semântica, fazer alguma técnica de agrupamento de dados por proximidade semântica. Você tenta, sei lá, eu quero aqui agrupar só endereços, só domínios, enfim, só endereços IP, só domínios ou algo assim. Ou você tenta rodar algum algoritmo mesmo de agrupamentos por proximidade semântica, igual aquele algoritmo lá que a gente estava vendo no artigo lá, que eu li hoje esse artigo novamente, e eu esqueci o nome da técnica que o cara usou. Será que eu fechei? Fechei a droga do artigo. Proximidade de Levinsky, sei lá, deixa eu só abrir novamente aqui o artigo, que é proximidade que é sabe, string, string distance, distância de não sei quem, eu não lembro o nome do cara. Você até comentou, cara, eu espero muito estar falando certo. Levelstein String Distance. Isso. Você pode usar uma coisa dessa para tentar puxar proximidade semântica. Você pode fazer igual eu disse e faz um primeiro filtro e uma regex simples para separar
no caso, você tem coisas que já são do seu ambiente, né? Aí você pode, sei lá, pegar uma coisa de uma base pública e filtrar, ou algo do tipo. E aí você. E aí você, com esse tipo de técnica, você pode ver quão. Se bem que esse tipo de técnica talvez não funcionasse muito bem, mas enfim. Você pode ver quão próximo está esses indicadores que você tem no seu ambiente das coisas que você já sabe que são ações maliciosas. Você pode, se você tem um ambiente muito bem documentado e com comportamento razoavelmente padronizado, você pode tentar fazer uma detecção de anomalia. Você pode tentar fazer várias coisas para ver assim a relevância desses indicadores, né? A relevância desses indicadores, assim, pode tentar organizar, se for log, dá para organizar esses logs por data, para você tentar analisar os mais recentes primeiro. Enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer. Além da linha do tempo, né, deve ser complicado imaginar se esses dados agregados, eles não estão mascarando, né, comportamentos maliciosos também de outro lado. Assim, quando você parte para threat intelligence, você sempre acha que está errado. Você sempre acha que está errado e vai buscar mais informação e cada vez mais para tentar analisar o máximo de coisa possível e fazer o máximo de correlações possíveis para tentar chegar numa acurácia legal. Mais alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta? Acho que tem uma coisa importante também nessa questão, principalmente para fazer um monitoramento, seja de logs independente, em sistemas distribuídos, é essa questão da indexação e a linha de tempo correta desses logs sendo indexados, né? Isso. Então, isso gera Isso. bastante problema, principalmente a gente tem sistemas distribuídos de indexação e armazenamento, né? Então, acho que isso levanta bastante desafio, né? Sim, claro. Porque, assim, nem sempre você vai ter um ambiente onde está todo mundo seguindo o mesmo padrão de data, no mesmo servidor NTP, o mesmo, e, e você, às vezes, tem servidor de log e trabalha de um jeito, tem um servidor NTP dele, tem o formato de data dele, enfim. E aí você tem o log de uma aplicação que não está nesse servidor de log, que funciona de outro jeito, que às vezes a data não está certa, enfim, tem uma série de problemas. Então, sim, para reconstrução de timeline, acho que o primeiro passo importante é saber se você tem uma timeline. Porque se você não tiver as datas certinhas, você não tiver como é que chama, meu Deus? Isso compromete mesmo, né, a correlação temporal, Tem Demais. uma coisa que a gente pode fazer muitas vezes em sistemas de logs é descartar basicamente a data, o horário do sistema do qual entregou o log e sim comparar o horário da indexação do log que chegou.
né? Porque a gente não Uhum. depende mais do É. modo de tempo, mas aí assume o risco no qual de que a indexação ela está ocorrendo de forma que está tendo a coleta em tempo real, né? Caso Exato. contrário, pode ter o backlog desses logs também, que aí afeta essa questão de fazer a reconstrução da timeline, né? Se aí é ideal ter 2 servidores sempre NTP interno que sejam Uhum. redundantes também. Ou um root of trust, que a gente chama. O Sinclair estava com a mão levantada um tempo, ele já até baixou a mão. Fala Vocês aí, estão me Sinclair. escutando? Tamo. Boa noite, gente. Eu vou fazer uma pergunta que é bem de leigo, tá, gente? Talvez vocês Não, me beleza. ajudem. A questão do log aí que perguntaram. Existe alguma forma da gente centralizar esses logs? Tipo, Sim. centralizar, vamos supor, pegar os logs do Windows, centralizar num lugar e gerar um script, porque você disse que o problema é justamente aquele problema de data, hora, não sei o que, não sei o que. Gerar um script que ele pegue e gerencie isso e deixe tudo no formato correto para a gente poder acompanhar ou não? O que eu estou falando é besteira. Se for besteira, pode falar Não, também. é totalmente pertinente, assim. Inclusive, é uma boa prática. A gente indica que as organizações façam esse tipo de coisa. Existe hoje soluções de servidor de log. E aí você puxa o log de todo mundo, indexa esses logs e coloca o seu timestamp, né? O timestamp da indexação. Mas aí tu tem que garantir que o teu servidor é rápido o suficiente para indexar esses logs em tempo real. Assim, por isso que eu perguntei se existia, porque assim, eu justamente pensei nos servidores de log, mas eu não sabia se para a finalidade da Cyber, isso seria interessante Não, justamente por indexação, entendeu? então, é a solução ideal, digamos assim, porque assim, até você puxar o log de um CIEM, dependendo do quão bem configurado está esse CIEM, nem sempre você pode confiar 100% no, no timestamp dele, né? Exato. Porque ele leva um tempinho para processar, leva um tempinho para comunicar com o servidor de log, para puxar as informações e tudo mais. Log perdido, agente parado, log corrompido. Exato. Entendi. E aí, como é que tu faz? Tu acabou de perder tua timeline. Daí tu já começou errado. Não confie em log. É verdade. Eu falo assim, sabe por quê? Já fiz alguns pentests, na época eu também já fazia as bagunças, né? Por exemplo, se a gente conseguisse invadir um servidor, a primeira coisa que a gente fazia era criar um script para deletar os logs. De Sim. imediato. Primeira É coisa. o. E outra coisa é que os logs, hoje em dia, você tem que salvar junto por causa da LGPD, né? Se, por exemplo, Exato. exemplo de log de um roteador. Você tem que guardar o log dele, porque se algum visitante usar a sua Wi-Fi e fazer algum ataque, eles vierem atrás, sofrer uma denúncia, a NPD vem atrás, você tem um log para comprovar que não foi equipamento da empresa, que foi utilizado indevidamente. Entendi. É. Obrigado, gente, pelo esclarecimento. Principalmente para redes corporativas ou para questões de telecomunicações, é muito comprado caixa de syslog para fazer armazenamento, né? Exatamente. Sim. Eu tive que tratar muito de caixa de syslog, quer dizer, eu tive muito trauma com caixa de syslog também, mas são importantes, né? Oremos. Assim, tudo tem seu lado, acho que tudo na vida, né? Tem seu lado bom, seu lado ruim. Então, é isso, assim. Mas, assim, a centralização dos logs e, novamente, a garantia da indexação desses logs em tempo real
é a solução mais indicada. Porém, não é o que acontece na maioria dos casos. Aí dificulta bastante reconstruir timeline e alguns outros tipos de análise fica bastante dificultada por causa disso. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, caca. Aqui. Vamos hackear. Vamos hackear. É bom. Vamos hackear. Mandar o log para /dev/null, sempre legal. Rapaz, tem uma partição do Linux que eu não me recordo agora, foi até eu peguei com um perito forense. Se você mandar qualquer arquivo para lá, perito forense nenhum consegue recuperar e trazer nada dele. Eu não lembro agora, ele não é o /dev/null, estou tentando lembrar aqui agora qual que é a pasta, cara. O /dev/null, ele ainda consegue recuperar porque ele não apaga de imediato, né? Ele meio que fica lá e fica como se fosse um arquivo meio que temporário, né? Você, A se pasta que for rápido, se for rápido o suficiente, você talvez consiga recuperar, né? igual, vou dar uma olhada aqui nos meus zilhões de arquivos Word aqui para ver se eu acho qual que é essa pasta. Na hora que ele falou, eu já guardei. Falei, opa, isso é interessante. É você com os Word e eu com os PDF, cara. Eu tenho até pub, cara, do tempo da galera que gostava de publicar livro em EPUB, eu lia bastante. Nossa Senhora. Bruno Eduardo acabou de entrar. E aí, alguma questão aí sobre Threat Intelligence, sobre coleta de dados para inteligência? Vamos lá, gente. Dúvidas agora, o cara se para sempre. Então, além desses desafios que a gente já comentou hoje, indexação, etc., quais são os outros desafios nessa questão de logs e nesse contexto, threat intelligence que a gente está, que os times aqui no Brasil estão enfrentando, assim? Cara, desafio tem muitos. Assim, um dos principais, a capacidade nossa de extrair inteligência desses dados, desses indicadores, que nem sempre é a ideal. Os atacantes, eles são muito rápidos e nem sempre dá tempo da gente fazer todo esse trabalho de análise, reconstrução da timeline e tudo mais. Acaba que vira aquela corrida de gato e rato que você ouve bastante falar quando tá todo mundo que fala de segurança fala, é uma corrida de gato e rato, mas assim, enquanto você está analisando aqui um artefato durante algumas horas, pode estar ocorrendo milhões de ataques no seu ambiente. Então, é uma corrida de gato e rato que você já começa perdendo. Basicamente, a falta de estrutura em algumas empresas, que você não tem a estrutura montada da forma como deveria ser, que dificulta bastante algumas análises. O excesso de indicadores, que hoje excesso de informação, na verdade, excesso de informação de dados e indicadores, hoje acaba tendo muito ruído e dificulta bastante as análises. E, assim, muito do que eu falei aqui, que a Mariana falou, o Clayton falou, se eu não me engano, foi em separar o joio do trigo. Se você tem 10 milhões de indicadores, você tenta reduzir isso para o mínimo possível, que seja o mais relevante possível.
Porque hoje, assim, principalmente se você trabalha com essas bases abertas, você vai ter milhões de indicadores por dia. Então, Sim, né? acaba dificultando. Quais critérios objetivos ali que vão diferenciar uma ameaça real de uma ameaça que é observada apenas num conceito de macrointeligência, por exemplo, né? Assim, pronto. Eu vou até dar um exemplo bem prático. Um amigo meu me mandou um relatório de Threat Intelligence da empresa onde ele trabalha, onde ele detectou um port scam. Um port scam de uns caras que parecia estar na Rússia, né? E aí, beleza. Isso é uma ameaça real? Não sei, assim, pode ser só um cara, um servidor automatizado, igual aqueles robozinhos do Census, aqueles robozinhos do Shodan, né? Então, assim, separar uma ameaça real daquela ameaça que só existe na macrointeligência, que só existe ali no indicador, acaba partindo muito de contexto. Acaba quando você... eu olhei aqui que esse cara fez um port scam, mas quem é esse cara? Da onde que está partindo esse IP? Esse IP está partindo da Rússia e está ligado a uma campanha de double extortion que está rolando na Europa, digamos. Aí opa, você já acende a luz vermelha e você pensa, poxa, eu acho que esse cara aqui está começando o recognize dele, né? O recon dele, está começando a coletar dados da minha infra para tentar, de repente, disparar um ataque mais elaborado mais para frente. Então, é muito de contexto. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Mais algum ponto, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Mari tá fazendo as perguntas, só pergunta top, viu? Só pedrada, rapaz. Só pedrada. A mulher é hacker lá do grupo. É, tá. O Rapaz, Ari tô é a quieta, hacker. tô quietinha. Não dá nem para chegar num terço do conhecimento que ela tem. Prefiro escutar Pois vocês, é. viu? Prefiro escutar vocês. A mulher é hacker, é advogada, Pois enfim, é. né? 2 perigos numa pessoa só. Né? Advogado e hacker. Enfim, o Arilson perguntou quais habilidades o profissional de Threat Intel tem que ter. Cara, eu acho assim que uma das principais habilidades é pensamento analítico. Você tem que aprender a olhar para o caos e enxergar algum padrão ali, né?
É difícil? É difícil. Se fosse fácil, não tinha gente ganhando dinheiro com isso. Uma das... Outra habilidade é aguentar pressão, porque às vezes o cara quer a análise para ontem. Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. E uma habilidade muito bem-vinda é a capacidade de analisar dados. Não deve ser fácil transformar dado bruto ali em insight acionável, com certeza. É nada. É nada. É não. Nem um pouco. Nem um pouco. Não assusta o povo, não, gente. É fácil. Só a parte de estatística básica já sai correndo já. Nossa. Estatística, você precisa bastante. Quando passa para... Aliás, qualquer inteligência, você precisa bastante de estatística. O MINT, a OSINT, inteligência militar, enfim, qualquer tipo de inteligência, você precisa bastante de estatística. Não Então, pesquisei. ali um pouco de estatística, um pouco de análise de dados, um pouco de... Se souber ciência de dados, é um ótimo plus. Ler log, né? Tem que gostar. Tem que gostar de ler log, tem que gostar de olhar aquelas plataformas. E o mais importante do que gostar é entender. Porque, assim, por exemplo, o Mitre, eu vim começar a entender ele há alguns poucos anos atrás. Que eu acho a interface dele um pouco confusa. Tipo assim, se eu pegar os dados dele, quando eu pegava os dados dele, tipo, via API, para mim ficava muito mais fácil de entender do que olhando lá no site dos caras, porque eu achava muito confusa a interface deles. Então, entender essas plataformas, capacidade de analisar dados massivos e dados de ameaça facilmente vira Big Data. Facilmente. Fácil, 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 fácil. Entender como é que funcionam ali os equipamentos também, um CIEM, um Exato. EDR, um NDR, em qual camada. E você saber, e assim, além disso, básico de redes de computadores, aquele básico lá de todo profissional de computação. Redes de computadores, algoritmos, estrutura de dados, sistemas operacionais, e entender como cada coisa ali funciona para entender o que é que você está analisando. Porque eu peguei um dado de um EDR e eu não sei como o EDR funciona, então ali para mim é grego. E não ser tão reativo, né, Mari, Matheus, porque assim, não sei, a maioria do pessoal, não sei todo mundo, aconteceu a cagada, já ter uma reação. E aí, quanto mais você vai fuçando, mais você... É tipo uma cena de crime, né, cara? É uma cena de crime. Você não pode cagar a cena do crime, desculpa o termo, mas... Não, mas é isso, cara. É reativo, né? Ele tem que analisar como aconteceu para poder... Eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter essa resiliência. E tipo assim, uma coisa que eu vejo em algumas empresas, o cara contratar uma pessoa de resposta a incidente para fazer threat intel. São papéis distintos. O cara de resposta a incidente, ele está muito mais preocupado em tirar você do fogo. Ele algumas vezes não se preocupa tanto. Rapaz, o Eric vai brigar pra caralho comigo depois se eu falar alguma besteira, mas enfim. Pode falar, tem uma advogada no mundo. Ela protege. Enfim, o profissional de resposta a incidente, o papel dele é basicamente responder ao incidente, tirar o cara do fogo.
Não que ele não saiba fazer threat intel, mas eu acho que o trabalho do cara de resposta a incidente já é tão grande, ele tem tantas coisas para fazer, que não adianta sobrecarregar ele com ainda ter que fazer inteligência, ainda ter que fazer esse tipo de análise, ainda ter que fazer. Entendeu? E é mais reativo, né? Exato. O trabalho do profissional de threat intel não é tão reativo. É um cara que ele tá mais ali na backline ali para ficar ali, tentar fazer uma ação mais proativa, né? Tentar coletar os dados para tentar refinar os controles ali para antes do incidente acontecer, para quando a gente tem um incidente a gente já está pronto. Mais alguma pergunta? Pode abrir microfone, pode mandar no chat, pode. Acho que só não pode mandar sinal de fumaça porque a gente tá longe, né? Então não dá para ver. Fala aí, dona Marina. É o Rangel aqui. É que o meu celular descarregou. Opa. A pergunta que não quer calar. A VPN ainda está funcionando? Cara, sempre quando você tenta fazer alguma coisa assim que você quer entregar ontem, a VPN cai. Foda. E se for aquela da Cisco também. Aquela da Cisco é meio chatinha, mas enfim. O Du, Também. Não, o Du é chatinho mesmo. Aquela N-Connect da Cisco o N-Connect. Aham. é chatinho que só. O Du é o MFA, eu que falei. O do Pensei MFA. uma coisa e falei outra. É um MFA que fica transparente. Eu acho a proposta dele bem interessante. Porque ele fica transparente, né? Ele segura a requisição lá e enquanto você não confirmar o MFA, ele não envia a requisição. E aí, galera? Não, pega essa galera que está querendo trabalhar com Blue Team, manda analisar um log do Wireshark Ixi, na mão, assim, você deixa ele rodando lá assim um dia. Aí ixi. aconteceu um incidente, falou, eu quero que você descobre para onde que o arquivo PDF entrou na máquina e saiu, e para onde que ele foi, via e-mail e por aí vai. Pô, é delícia, viu? Tô vendo da certificação. Ô, delícia. Você pega um backup lá, entrega na mão do cara. Se vira, Cara, né? Inclusive, tem um site, se eu não me engano, é HoneyNet. Deixa eu confirmar aqui, é Honey... Tem um lab da DSEC que tem isso. Você analisar lá Sim. um log, aí você tem que descobrir para onde, quem mandou o arquivo PDF, você baixar o arquivo PDF do PK. Pô, top. O backupzinho. Quero isso mais não, para vida. É muito chato isso. Cara, deixa eu... Esse esse aqui, Challenges. É o HoneyNet mesmo. O HoneyNet, ele tem uns desafiozinhos meio que de forense, né? E ele lhe dá os backups e você tem que analisar ali, saber o que foi, para onde foi e tal. Mandei aqui o link. Eu vou mandar lá no Discord, se ele não tiver aqui. Se não quiser atualizar. Ele quis atualizar. Backup é as trevas, moço. Analisar backup é meio chato mesmo. Aí você pega um cara que não entende de redes, o que sai? Aí fala pro cara, ó, eu quero virar hacker, então estuda redes. Primeira coisa. Você pega lá o Redes de Computadores, 4ª edição do Tannenbaum, rebola nos peitos do cara e sai nele. Tem o... E como que você faz para você descobrir lá nos logs, por exemplo, tem como você usar
Tem como você usar o Nmap, tem como você dar ping quebrando o pacote do ICMP, né? Em vez de você mandar 8, você manda 4, manda 2 em 2. Você consegue ver isso nos logs? Dá para ver, assim, dá para ver como que a requisição chegou lá. E aí você entende mais ou menos o que é que está acontecendo, assim. Aí você vai analisar o padrão do pacote. O pacote chegou aqui, um pacote com o handshake quebrado. Provavelmente é um port scan. Porque uma requisição legítima não vai quebrar o handshake. O cara mandou aqui um pacote UDP aqui com as flags muito específicas que para tentar puxar alguma informação no cabeçalho do protocolo. Aí dá para pegar. Mas para isso você tem que estar coletando, né, também os dados. A gente usa essa técnica só para dar bypass em IDS, IPS e por aí vai. Sim. E aí, como é que você sabe quando é um scan automatizado genérico versus um reconhecimento direcionado ali, que tenta fazer o fingerprint dos serviços? Para de apertar, mulher. Nossa. Só então, geralmente o scan automatizado, ele tem um volume de requisições muito maior. Quando eu estou fazendo um fingerprint manual ali, eu vou enviar ali uma requisição, aí eu vou ver que aquilo o servidor me responde, vou dar uma olhada ali. Ele me respondeu dessa forma, ele mandou a informação X, os cabeçalhos X, Y, Z, por aí vai. Se eu mandar essa outra requisição dessa outra forma, eu pego esse cabeçalho aqui, tem um X forward for, se eu mandar esse X forward for, encaminhar uma requisição para um site que eu controlo, o que é que acontece? Por aí vai. Geralmente o manual é muito mais pontual, então um volume de requisições muito menor, e geralmente ele já tenta, assim, obter o máximo de resultado possível com o mínimo de requisições possível. Você pode usar como exemplo, aí, você usar o SQL Map e você usar o SQL Inject na mão. Você vai ver a diferença do ruído na rede. Ou você rodar um DIRB, um GoBuster, aí você vai ver o file do cara gritar mais do que doido na rua. Verdade. Divertido, essa área é divertida. Divertido. E você aconselha começar já na área, por exemplo, encontrar um estágio na área ou fazer uma migração assim com um pouco mais de maturidade? É uma excelente pergunta, assim, eu vi poucos estágios na área de Threat Intel, para ser bastante sincero, eu vi uns 2 ou 3, acho que a Axul tem estágio na área de Threat Intel, se eu não me engano a Tempest tem, eu teria que dar uma olhada, se realmente tem, mas enfim, não é uma área muito fácil para iniciante, você tem que ter uma boa base de redes, uma excelente base de estatística. Se você tiver algum conhecimento em análise de dados, excelente. Se você tiver algum conhecimento de ciência de dados, enfim, ciência de dados, melhor ainda. Mas, assim, eu não acho uma área muito amigável para iniciantes, não. Tem a Darius. A Darius ela dá um curso de Threat Intelligence, né? Com aquele Thiago Portolini, se eu não estiver enganado. Sim. Eles têm um curso lá, uma pós-graduação só sobre Threat Intelligence. É top.
Pelo menos a Eu vou ver grade, se né? eu faço depois. Não, A grade é quer dizer, top. eu conheço um professor deles, é amigo meu, o bicho manja pra caramba. O mestrado dele foi sobre. Putz, deixa eu atender aqui rapidinho, só um minuto. A segunda vez. Minha mãe ligando. Acho que essa falta de estágio e de oportunidade na área é porque realmente são pouquíssimas empresas. Eu, pelo menos, diante da minha pequena experiência, vi pouquíssimas empresas que tenham um analista de threat hunting dedicado, assim. Eu acho, inclusive, que isso falta bastante, assim, porque você acaba sobrecarregando a galera de Blue Team, saca? Uhum. Exatamente, com temas que não lhes são pertinentes ainda, né? Porque quem vai estar lá ativamente fazendo essa busca, essa caçada, é o Hunter, né? Exato. Não faz muito sentido, assim, você tem um cara que, tipo assim, você tem um caminhão que ele já carrega 30 toneladas, você coloca mais 100 nas costas dele. Exato. O mercado ainda acha que CTI e hunting são coisas de luxo. Hoje em dia ainda estamos um pouco mais evoluídos, mas Não, boa parte das empresas ainda opera no modelo do SOC reativo, que vai viver de alerta de CIEM, feed, IOC sem contexto nenhum, né? O IOC sozinho venceu lá em 2018. e tipo, naquela época já era ruim, assim. Lá em 2018 tinha cliente meu que nem coletava IOC, tá ligado? É muito recente, né? Cyber é É, muito bebê ainda. É o sim, sim. famoso tempo é dinheiro, mas ninguém quer gastar um pouco de dinheiro para ganhar. Um pouco de dinheiro para ganhar tempo lá na frente. É bem isso, né? Cara, não é nem ganhar tempo, é economizar dinheiro mesmo, tá ligado? Porque tudo para as empresas é custo. Quanto que eu vou ter lá na frente? Que é o que acho que numa das lives, acho que com o Bob, com a advogada lá, ele falou: você tem que apresentar uma puta de uma proposta pro cara e falar: é aqui que você vai ganhar dinheiro, mas esse dinheiro você não vai ganhar agora. Vai ganhar daqui 3 anos que você implantar isso aí, porque assim, eu vou garantir que aquilo ali vai estar seguro para você. Exato. Né? Só que os caras aqui amanhã, não sei se só aqui no Brasil, tá? Mas a maioria Não, das cara, empresas em são todo lugar, imediatistas, né, assim. cara? Mas no Brasil isso é pior. Assim, na minha pouca vivência, assim, né? Os poucos anos que eu tenho aí na área, no Brasil eu enxergo como as empresas um pouco mais imediatistas, assim. E é o que a Mari falou, eles acabam acumulando função de uma área que às vezes sobrecarrega e o que o cara quer fazer realmente, ele acaba não conseguindo fazer porque ele está atolado em várias outras coisas, né? É isso, cara. Assim, não adianta, assim. Tipo, digamos, eu sou pedreiro, todo dia eu carrego uma saca de cimento. Se me colocar para carregar 2 sacas de cimento, eu vou ser mais eficiente? Não vou ser, porra. Não. E vocês estão falando das empresas que já têm alguma coisa e estão evoluindo. Fora as Exato. milhares que não tem nada. E eu ainda peguei um BO esses dias aí de uma empresa com um suporte bem legal e a gente falando assim, cara, sobe o azul, pelo menos para rastrear alguma coisa, ter. Gera muito log, não tem espaço. Nossa. Muita preguiça, né, cara? Mas é que, cara, tem que vender isso. Esse tipo de Tem coisa. que vender, cara. Vender para o dono de empresa. O cara diz assim, porra, eu vou gastar 10 mil em storage para botar uma porra de um CIEM. Cara, você tá gastando 10 mil em storage agora, quanto é que você não vai economizar num incidente daqui a 2 anos? No ransom. Pois é. Não, a desculpa foi, eu tenho
um PFSense na borda, nada vai me acontecer. Puta que pariu. Quer ver que a porra do PFSense tá no default? E se duvidar, tá com firma desatualizada. Depois dessa eu vou ali me Ah. matar, volto logo. Eu me lembro que eu vi um pequeno cliente quando trabalhava em telecom, uma empresa que instalava painéis solares. Eles não deviam ter mais de 3 funcionários. Eles tomaram ransomware e simplesmente perderam tudo. Né? Não tinha É segredo nenhum. isso, cara. É uma coisa que... Só que como é que você vai vender, por exemplo, uma solução, seja pequena ou minúscula, para uma pessoa que não entende essa questão de segurança? Tem que também poder comunicar isso para poder vender. Cara, é o seguinte, você um diz assim, desafio ó, grande, né? você tá gastando agora, que não é nem gasto, você não fala de gasto, você fala de investimento. É isso aí. Você chega pro cara, você tem que chegar botando pau na mesa. Ó, você tá investindo agora R$10.000 por ano em segurança. Beleza, estou investindo R$10.000 por ano em segurança. Aí você faz uma projeção dos possíveis incidentes que ele pode ter e o custo desses incidentes, com base em estatística. Novamente, voltando para a estatística. Com base na estatística dos incidentes que foram comunicados no setor dele. Aí você diz assim, ó, o custo médio de incidente para o teu setor é R$1 milhão, digamos, por incidente. Então, isso aqui você está gastando R$10.000 por ano. Você prefere gastar R$10.000 por ano ou pagar R$1 milhão quando tiver um incidente? O atacante não vai perguntar qual que é o limite do CAPEX dele, né? Pois é. E tem aquele que, mas Matheus, eu vou gastar 10 mil, mas a Mariana me ofereceu por 5, eu vou na Mariana. Né? Vai lá, velho. O pentest forense gratuito. Entendeu? Entendeu? Nesse caso que eu citei, para ficar mais legal, quem falou, né, que não tinha necessidade e tal, foi um engenheiro de rede. Puta que pariu, velho. É engenheiro. Sempre acho. O engenheiro não mexe com garapa, ele mói cana no engenho, ele é engenheiro. Pé da puta. Tomar no cu, velho. Não, velho. Teve um cliente que eu passei que o cara tinha... Ó a redundância do cara. Ó a infra do cara. Genial. O cara tinha dois Nextcloud. Um fazia balance para o outro. E sabe como é que eles faziam balance um para o outro? Eles tinham um alias de um para o outro. Eles tinham um alias lá apontando, se eu apontasse lá chiquinho.nextcloud.com, aí dava no Nextcloud 1. Chiquinho2.nextcloud.com, dava no Nextcloud 2. Se eu desse chiquinho.backup.nextcloud, dava no 2 e por aí. E o cara, tipo, tinha vulnerabilidade de DNS também. E o cara queria me dizer que isso era redundância. Meu Deus. E que estava seguro, claro. Estava seguro. Não, pode ter o BGP afinado, VLAN segmentada, roteamento implacável, QoS redondo, nada vai adiantar com ransomware, por exemplo. Mas se não tiver telemetria, detecção, CTI, resposta ali... Não adianta, porra. Não adianta. Mas eu tenho o Palo Alto, não sei das quantas, eu pago R$2 milhões por ano no meu firewall. E tu se garante só no teu firewall. Não, vou te A falar. CL milagrosa. Os caras acham que tem um firewall aqui em Goiânia mesmo. Você vai vender um pentest aqui, o cara, não, tem o menino do TI ali instalou para mim um firewall aqui caro, a gente não é invadido, não. Tá. O menino do TI, um firewall, legal. A gente ainda vive Aí muita você cultura vai ver. do funcionou, tá bom.
Aí você vai ver, tem aquela falha lá de transferência de zona do DNS que você dá uma empurradinha assim e já pega toda a árvore de domínio do cara. Aí você vai ver, tipo, tem aplicação desatualizada e por aí vai. Então, assim, para vender serviços de cyber, a primeira coisa que a gente está pensando agora é educar o cliente, cara. Ao Sim. invés de vender uma solução, vender um pentest, a gente vai lá dar uma consultoria para o cara, explica como que funciona a realidade. Faz um assessment, Cleiton. Isso. Você dá um treinamento para o cara mesmo, você dá um curso para o empresário. Né? O sujeito não sabe nem o que tem no parque dele, né? Inventário se você for no TI, ele vai te barrar, porque eles têm medo. Você tem um cara que manda na TI. Aí você conversa com ele, ó, é assim, 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 e tal. A gente dá um braço a mais para a sua TI, para ela dormir despreocupada. Então, a gente dá um treinamento para depois oferecer alguma coisa. Se chegar direto oferecendo, os caras, não, tem um firewall aqui, não precisa disso, não. Cara, vou para a rota conta automático, porque vender esse serviço... negócio assim, tão firewall... Eu tenho algumas lembranças sobre isso que eu não posso falar porque está sendo gravado, mas enfim. Difícil. Mas enfim, é difícil, cara. Assim, tipo, muitos tomadores de decisão eles se confiam só em um controle. E o que eu falo bastante assim para os meus clientes, assim, que eu vejo, inclusive na literatura, cara, você tem que ter controles em camada. E sabe qual é a sua primeira camada de segurança? O seu desenvolvedor, quando você tem desenvolvimento interno. Quando você não tem, é o seu usuário. Ah, mas desenvolvedor faz caca, mas você trabalha ele para ele não fazer caca. Novíssimo também falar de segurança em desenvolvimento. DevSecOps, AppSec. Começou há, sei lá, 6 anos atrás. Quando começou com DevSecOps, eu me lembro que o DevOps, assim, o DevOps como buzzword, estava caindo em desuso. E aí, para reciclarem a modinha ágil, inventaram outro buzzword, né? Nós que não é um buzzword, é uma prática, mas na época foi tratado, inclusive na mídia especializada como buzzword, chamado DevSecOps. Aí veio com toda essa coisa de shift left e tudo mais. Mas, poxa, isso tem, sei lá, 6 anos. O que é que aconteceu antes disso? E hoje em dia ainda muitas empresas falam que fazem DevSecOps, mas fazem lá um CICD com antivírus no pipeline e chamam isso de integração de segurança, né? Que DevSecOps é mentalidade, não é uma ferramenta específica, enfim. Não, assim, se você quiser colocar o Husky CI lá do pessoal da Globo no seu pipeline e você treinar seus desenvolvedores para seguir as boas práticas, colocar trava no pipeline, fazer toda a parte cultural e a parte técnica também para impedir os caras de fazer caca, né? Você consegue, gastando pouquíssima grana, fazer o DevSecOps. Ah, mas aqui eu tenho o VeraCode. Parabéns para você que tem orçamento para ter o VeraCode. Parece que na Europa, se eu não me engano, que eu vi algo, já começou-se uma cultura, né,
e meio que política obrigatória de você começar a desenvolver com segurança desde o início. Desde o Sim. primeiro passo e tal, você já tem que ter algo voltado ali na tua política de segurança inicial. Eu acho que Security by design. Isso. Mariana, você entende mais dessa resolução da União Europeia aí? Ou... Não vi, mas eu vi que teve um Security Act lá que trouxe essa questão de security design, by design, para Sim. todos os produtos. E talvez isso seja a tendência aqui no Brasil também. Desde a concepção, por exemplo, um aspirador de pó inteligente, ele vai ter que ter segurança embarcada, senão ele não sai para a prateleira. Assim, IoT, a gente fala muito de IoT. Eu sei que a gente agora está desvirtuando um pouco o assunto, mas está legal a conversa. IoT é uma grande fonte de vulnerabilidade, um enorme vetor de ataque. Cara, você vê um Raspberry numa rede, quando você vê lá aquele banner do Raspbian, você vai nas nuvens. Você vê o banner do Raspbian e você está tentando ter acesso numa rede, você vai nas nuvens, porque você sabe que provavelmente ali vai ser seu ponto de acesso, né? Então, assim, a IoT é um grande vetor de ataque, é uma grande preocupação. E, assim, não adianta todo o seu ambiente estar redondo e você tem uma câmera inteligente de um fabricante chinês que não tem filial no seu país e está com firma desatualizada. Tá entendendo? Eu tenho uma pergunta sobre esse CTI. Como que faz a identificação ali usando telemetria quando um dispositivo IoT está comprometido, por exemplo? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Porque geralmente não gera log, né? Usa uns protocolos meio obscuro. Exato. E o tráfego, ele sempre vai aparentar ser legítimo, mas... Ele não gera log, ele vai ter um tráfego aparentemente legítimo. Geralmente eles utilizam protocolos proprietários. Geralmente, o que a gente tenta fazer nesses cenários, assim, eu nunca trabalhei com esse cenário de IoT, né? Mas assim, que a gente não, pelo menos não para CTI, eu só tentei unar uns Raspberry aí, uns Arduino não, Raspberry muito doido aí, por aí afora, mas assim, para fazer o papel do investigador, não mexi com isso. Mas o que geralmente eu vejo falar, inclusive na literatura, é detecção de anomalia. Você tenta estabelecer ali um baseline do comportamento do dispositivo. Passou daquilo, você puxa os cabos do bicho e vai investigar. Eu já vi algumas coisas nesse sentido mesmo. Tipo, a galera faz um mapeamento padrão da rede para aqueles tipos de dispositivos, né? E quando foge daquele padrão, e aí entra a análise. Tipo, se fugir muito, já entra o bloqueio. Entendeu? Uma curva, eles eliminam os picos, né? Mantém a base e faz essa análise. Até um conhecido fez um relato, né? De uma rede que tinha sido invadida pelo dispositivo de câmeras da Intelbras. Caraca. Os caras acertaram, o dispositivo ganharam, né? E dali começaram a atacar o switch, que era uma rede flat também. Atacante operando de graça dentro da infra. Que pariu. Aí, rede flat, aí você cai, né, filho? Aí você quer. Deu de graça. Mas, enfim,
Mas tem É uma isso, coisa cara. dessa questão Ah, de equipamentos IoT, que mais preocupa, na verdade, não é só o ciclo de desenvolvimento dos softwares IoT para manter seguro, pelo menos aqui no Brasil, é o fato das necessidades das empresas comprarem equipamentos no quais eles não têm suporte, ou não foi levantado o ciclo de vida do suporte, ciclo de vida de garantia, né? sim. Por exemplo, essa questão de câmera, o cara comprou uma câmera chinesa que o software de firmware é chinês. A pergunta é, por que diabos tu comprou isso? Isso é para o ambiente de exportação? Ou essa é uma câmera para o ambiente doméstico chinês? Né? Por exemplo, eu vi um Exato. caso, uma operadora de telecom, não vou dizer o nome, que ela comprou equipamentos da Huawei que eram da China Mobile. A China Mobile é uma empresa estatal chinesa. Ok, esses equipamentos eles são fabricados pela Huawei, mas o firmware é da China Mobile. Quem diabos dirá que você vai conseguir acesso ao firmware de uma empresa estatal chinesa? Você não vai? Aí, meu amigo, você não vai não, bicho. Assim, Não é é problema muito. ideológico, né? É um problema de governança e de arquitetura mesmo. É porque, cara, assim, você vai colocar um equipamento de uma empresa que não tem filial no seu país. Dentro da sua empresa, mas eu preciso atualizar o firmware. Com quem você vai falar? Você vai ligar para o cara lá na Tailândia, na China, no Japão, no cacete A4, para discutir com ele no idioma dele como é que você vai atualizar esse firmware? Mas isso aí é meio complexo, porque, por exemplo, a Intelbras que eu falei agora, ela também está trazendo os firmwares da China. Tá? Alguns sim. Mas assim, é, a Intelbras, quando você compra um equipamento da Intelbras, principalmente quando é PJ, né? Comprando, você tem ali um contrato, né? E no contrato tem as cláusulas lá, e aí você consegue discutir e entende-se que você tem algumas garantias, né, sobre o hardware, enfim. E aí, assim, é muito mais acionável que uma empresa que está, sei lá, na Tailândia, na China, é, em Hong Kong, Hong Kong fica na China, em Taiwan, em, sei lá, qualquer outro país que não tenha filial no Brasil. É muito mais acionável uma Intelbras da vida do que uma empresa dessa que não tem filial no Brasil. Por mais que eles utilizem esses firmas estrangeiros, né? Mas assim, aí assim é uma discussão infinita, cara, porque assim não só a Intelbras, muitos fabricantes brasileiros utilizam firmas chineses. E aí vai é, vai de você analisar os, os requisitos do seu ambiente e os detalhes do teu contrato e ver se uma coisa bate com a outra. Não só o firmware em si, ele é geralmente feito na China, mas é pelo fato que é para board que é genérico, para coisa que já está feita, né? Que a pessoa aqui, ela só exporta, lá da China importa para cá, e aí faz a montagem ali, faz uma cola, e é isso, produto brasileiro, né? Mas aí você não sabe Uhum. qual que é o estado, até porque você não tem como ter essa questão de diligência, principalmente da linha de fornecimento das compras que tu realiza, né? Então, Não, mas aí você tem não, essa é questão muito difícil. contratual, né? Pelo menos na questão contratual você consegue ter esse controle, comparado com uma empresa do exterior, né? A não ser que a empresa do exterior ela tenha um contrato internacional, né? Mas mesmo É, assim, para você fazer você conseguir, né, ter meu um amigo, direito do contrato internacional, isso aí dá dor de cabeça só de imaginar. Vou abrir aqui, um dia eu termino de ler. Vai ser uma das 500 milhões de abas aqui. A Mari mandou aqui o Cyber Resilience Act
do Security by Design da União Europeia. Uma leitura bem legal. Recomendo bastante a leitura dessas regulamentações, né? É porque acaba virando argumento para a gente. Não só as que estão vigentes no Brasil, mas até as que estão lá fora. Porque, assim, a Mari vai poder até falar um pouco mais sobre esse tipo de questão regulamentatória, sei lá. Enfim, acho que eu falei a palavra totalmente errada. Mas, enfim, esse tipo de questão, mas às vezes a empresa quer vender para a Europa e não consegue porque não está em compliance com a GDPR. Para esse caso aqui, se for feita exportação e tiver essa regulamentação ela já estiver ativa, acaba se tornando uma barreira não tarifária para o acesso à União Europeia, apesar de ela ser positiva, né? Uhum. Então vai precisar Exato. realmente as empresas que fazem essa exportação se adentrar nessa regulamentação para poder produzir equipamentos para lá. Assim, Vai mudar fala aí, completamente Mariana. para fabricante, integrador e distribuidor. Que não adianta mais corrigir, tipo, vulnerabilidade. Você tem que provar ali que o produto já nasceu seguro. Senão, ele não pode ser comercializado. Exatamente. Exatamente. A gente precisa desse tipo de coisa aqui no Brasil, porque não dá para a gente aceitar de forma compassiva tudo que vem de fora, saca? Ou não dá para você, eu vou usar o WhatsApp para comunicação institucional do governo federal. Quem é que garante que o cara não tem uma cópia da sua chave privada lá nos Estados Unidos? Mas eu tenho um contrato. Beleza. Entendeu? Enfim, isso aí já daria outra live, só falando sobre essas questões de privacidade, compliance, enfim. Mas acho que a Mari e o Bob, eles teriam mais arcabouço para falar sobre essas questões aí de regulamentação, Eu não conheço privacidade. pouquíssimo de regulamentação, para te falar a verdade. E caraca, achei que Conheço. você manjava tudo. Não, direito eu abandonei, só tenho inscrição na OAB até hoje, mas Poxa. não tenho mais me atualizado, infelizmente. LGPD eu sei, porque eu sou obrigada por causa do trabalho, mas essas coisas, esses itens aí, é tudo curiosidade mesmo. Fiquei sabendo desse ato, e até vai bem de encontro, acho que não sei se foi o Pedro ou o Joseph, que comentaram sobre o equipamento lá chinês e tal. Isso daí vai bem em conta do que vocês comentaram. Uhum. Eu tô lendo a regulamentação aqui agora, uma das coisas que me levanta é principalmente na manufatura de produtos, desde do nível semicondutor até o produto final, porque um dos maiores desafios hoje é você conseguir ter o rastreamento de origem por exemplo, das memórias, dos chips, etc., controladores que você tem dentro de um componente ou até mesmo de um board. Então, imagina a complexidade que vai ser essa regulamentação para você poder comprovar que todos os componentes presentes dentro da sua placa, eles são seguros e estão de acordo com a regulamentação. Exato, desde a parte física até a parte lógica. É sinistro. É sinistro mesmo, assim, uma complexidade enorme, assim, para o fabricante, mas, assim, é muito bom para os usuários. Para o fabricante é uma dor de cabeça enorme.
Porque tem que implementar diligências de controle de origem dos componentes e até mesmo também a forma de fabricação, e essa, né, então ter todo o controle desses componentes ali já é um problema só na manufatura normal, na manufatura de componentes e produtos ali embarcados, sem que eles sejam regulamentados aí por essa nova lei. Então, com essa, vai ser interessante que vai sair, né? Porque eles vão ter que se regular, né? Independente. É. Verdade, quem que não vende para a Europa, né? Acho que são poucas empresas que não vendem para a Europa. Só uma empresa bem pequena que ainda não começou a vender para fora e não vende para a Europa ainda. Quero ver como é que vão fazer na parte do Log4j, por exemplo, né? Saiu em Java, e aí faz como? O Log4j, ele tem duas vulnerabilidades bem sérias, que é uma de 2022 e uma de 2021. E, tipo, elas são bem parecidas, uma com a outra. Uma é o Log4Shell, que é de 2000, se eu não me engano, 2022. Todo mundo ficou sabendo, foi aquele barata voa. E a outra você quase não ouve falar, que é uma falha de se eu não me engano, é uma falha de serialização. Que é 2021, se eu não me engano. Deserialização. Tinha uma falha no JBoss antigo, tinha mais de 12 mil cartórios no Brasil exposto. Você usava lá um scriptzinho do Git, caía lá como... JBoss, você pesquisa lá no server Details, você tem para escolher, cara. Verdade. Era só usar o scriptzinho, você já caía como root dentro do servidor lá do site. Riqueza. Aquele Ghost, sei lá das quantas, né? Ghost, que era bem semelhante a isso, que era um RSE também. Esqueci como era. Era um scriptzinho que você já caía como root também. CQ Ghost. Era bem legal esse script aí. Achava legal quando eu trabalhava na universidade, que meu supervisor disse assim, mete pau nas máquinas tudo aí, depois você faz um relatório legal pra gente. Pra mim, eu vou perturbar os usuários. Opa. Vamos lá, pau na máquina. Uma das coisas que eu mais testei na época. Caraca, quer me deixar nervoso é fazer relatório. É chato. É chato, mas é necessário, cara. E aqueles relatórios automatizados ficam uma droga. Fica muito ruim. O negócio é o português bem escrevinhado, bem dizido. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida, algum comentário? Dúvidas, críticas, sugestões. Chave Pix, mande para nós. Hein? Opa. Falando em resolução, você viu, parece que o Bacen obrigou as instituições financeiras a contratarem diretores para trabalhar que tenha conhecimento em cibersegurança agora. Obrigatório. A cláusula lá do seguro cibernético, né? E outra... Aí, sabe que é interessante? Porque a cláusula, ela não pede diretamente que você tenha uma equipe de segurança bonitinha, mas a seguradora pede. Então, para você conseguir contratar o seguro, para você estar em compliance com a resolução do Bacen, você tem que ter uma equipe de segurança toda bonitinha.
você tem que ter lá pelo menos o CIEM rodando, um Blue Team, enfim, eu não estou por dentro de quais são as exigências mínimas aí que essas seguradoras pedem, mas, enfim, você tem que estar com a parada toda bonitinha lá, e se não tiver, os caras não, nem, os caras dizem que o seu prêmio não é pagável, né, é uma coisa assim. Os caras dizem que o seu risco não vale a pena. Faz sentido. Pega no bolso, começa a funcionar alguma coisa. Exato. Dúvidas, críticas, sugestões? Very Ah, tenso. Oi. Vou ficar só até 9 horas, que ainda vou fazer mercado. O mercado fecha às 22. É, fazer o quê, né? Compactar credenciais, né, vazadas aqui para passar tempo. Eita, riqueza. Obrigada aí, Matheus, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Nada. Foi show, cara. Obrigado. Às vezes eu não apareço tanto lá no grupo, lá, porque meu dia é corrido, cobrindo férias do abençoado que gosta de segurar a normal, informação, e aí se apanha, entendeu? Aí eu não consigo Normal. participar tanto. Às vezes eu jogo algumas coisinhas, mas não dá para acompanhar tanto. Mas aprendo muito lendo vocês, né? 300 mensagens por dia. O importante é aprender. 300, acho que tem mais de 1000. É, não, sim. É que de manhã, né? Você acorda com 300. De manhã você acorda com 300. Aí você dá uma lida ali por cima. Aí você vê uns repositórios do GitHub, você dá uma olhada no que é. Aí, rapaz, eu não conhecia essa ferramenta. Como é o caso daquela Caído.io, que o menino comentou que é melhor do que o AspZap. Depois eu vou baixar para testar. Basta não. Eu aprendi, ó. A primeira coisa que eu fiz aqui foi lá no meu LinkedIn e tirar o Thread Hunter lá do perfil. Fui lá e já editei. Por quê, macho? Eu não mexo com isso. Eu coloquei, quando eu fiz o perfil, né, fui colocando as informações lá que eu fazia, né? Eu já mexi com isso, mas é assim. O Cleito é chique, ele é CEO. É. Tudo. A gente é tudo e mais um pouco, né? Só não é rico. É CEO, CISO. O que mais, Cleito? Vai dizer que você não é o CISO. Aqui é pentester, financeiro, comercial. CISO, CEO. Tudo. Marceneiro. Não, professor de dança de salão, já fui também. É tudo. Porra! Tem mais utilidade que Bombril. Não, Bombril é minha fichinha perto de mim. Como dizia meu filho quando era pequeno, é o canivete suíço. Suíno, em Suíça, suíno. Ele falava, pai, quero canivete suíno seu. Eu tô pior. Teste forense grátis. Eu tô melhor que o Netcat, né? O canivete suíço ali, né? Eu tô melhor que o Netcat, fast food. Até o meme do Pentest Forense. Tem que achar ele aqui. Só falta ganhar dinheiro agora, né? É aquele galo lá, de vez em quando o pessoal manda no grupo. É, a galinha capivara. Eu vou mandar essa apresentação que eu usei de guia lá no Discord, assim que eu atualizar meu Discord.
Eu acho um saco o Discord atualizar praticamente toda semana, mas enfim, faz parte. É E Discord. aí vai ficar lá a apresentação com todas as referências. Tem uns artigos bem legal e, se eu não me engano, eu coloquei também o link. Ok. Eu coloquei o link do repositório da minha lib na apresentação. Quem quiser dar uma olhada lá e fazer um pull request, estou aceitando pull request. Sempre. Faz parte. Já quebrou a linha aqui. E é isso, galera. Muito obrigado aí para vocês por assistir e Obrigada. trocar figurinha comigo. Dona Ara, Você... depois você manda boleto aí. Manda um boleto aí. Manda o Eu Pix. agradeço aí a aula, eu entrei já no final, mas nossa, deu para absorver bastante coisa. Eu estou começando agora na área, era da área de redes, né, suporte. Estou tentando migrar para cyber. Então, Massa. sempre muito bem-vindo aí, esse tipo de conhecimento. Agrega bastante. Você assistiu Faces da Segurança do Eric? Comecei a assistir, ainda não consegui fechar. É que, como a amiga aí Boa. falou, vai no pingado. Onde eu trabalho não dá para ficar com muita coisa. Não, faz parte. Eu trabalho home office, aí eu uso 2 telas, aí tipo, eu deixo uma tela no meu computador, eu lendo as minhas coisas fora da VPN para não cair nos filtros dos caras. Aí de vez em quando eu olho o WhatsApp e vejo outras coisas. Um dia eu vou trabalhar home office. Agora, poderia estar home office, mas a galera obriga aí e tal. É bem complicado. Cara, tá diminuindo a quantidade de vagas home office. O pessoal quer tudo híbrido. Eu acho que hoje é menos de 2% das vagas. A Coca-Cola aqui em Goiânia está com a vaga até um ano. 13 mil reais. Cara. Porra. E não acha profissional porque eles querem local. A Mariana já se interessou já. A Mariana quer 13 mil, já tô com a mala pronta. Não, tô muito bem empregada, não posso reclamar, não. A mulher tá ganhando uns 20 contas aí já. Já que tá sendo gravado. Tá ganhando 20 barão aí, ó. Meu filho, eu não tenho nem esperança de ganhar isso, mas tudo bem. Humilde. Não tenho nem esperança. O ano que vem eu vou contratar, hein? Olha lá, vai ser isso aí? Já tô atrás da segurança, hein? Quantos tio Patinhas? Isso é tudo negociável, né? Desde uma cesta básica por mês de salário para cima. Não tendo que fazer só ofensivo e penteste forense. Porra, só que ofensivo foi de fuder, velho. Só que ofensivo? Isso aí não foi o Bruno Fraga, não, né? Não, o menino mandou uma vaga lá no grupo, aí, tipo, tinha na descrição da vaga, só que ofensivo. Porque é ofensivo, é porque dá pau, aí os caras vão reclamar, ele te xinga. Aí é o aço da camada 3, por aí vai. Você passa lá e o socket soca o cacete na orelha, né? É desse jeito. Só que ofensivo. Você olha pra ele, ele te xinga. Isso, cara. Mas beleza, gente. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Goodbye. Vamos trocando figurinha. Foi lindo. Foi ótimo, galera. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Valeu demais, hein? Boa noite. Vocês conseguem encerrar a gravação aqui?